Olá pessoal, Pastor Orlando falando, seja bem-vindo a mais uma reflexão, mais uma meditação nesta jornada de 40 dias de leitura dos Salmos. Muito obrigado por sua companhia, que prazer ter você aqui comigo e eu quero dizer para você que você está fazendo a jornada mais extraordinária da sua vida. Como eu, ao final destes 40 dias, você vai descobrir verdades que você jamais imaginava pelo fato de ter buscado o Senhor de forma tão intensa, de forma tão especial. Hoje, dia 27 de junho, nós estamos no 6º dia da nossa campanha, da nossa jornada, e eu quero convidar você para a gente refletir no Salmo de número 27. A proposta de hoje, nós vamos do Salmo de número 24 até o Salmo de número 28, e eu quero destacar o versículo 1 do Salmo de número 27, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu tenho dito que a nossa reflexão e toda a nossa conversa sobre os Salmos tem influenciado e tende a influenciar a nossa maneira de adoração ao Senhor. Nós queremos aprender como, de fato, viver a verdade ou experimentar a realidade daquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, de que o Senhor está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração em espírito e em verdade para o salmista, preste atenção, era aquela que ajudava a lidar com os seus medos. Sabe, queridos, todos nós temos os nossos temores. Todos nós enfrentamos situações que nos amedrontam. E preste atenção que eu vou dizer a você. A adoração, a verdadeira adoração a Deus, a adoração que sai do fundo do coração do ser humano, nos ajuda a enfrentar os nossos medos. Davi começa a cantar, Davi está numa situação que de certa forma tem atemorizado, tem trazido insegurança para o salmista, para Davi, mas ele começa a adorar o Senhor, porque a adoração é o alento, a adoração passa a ser aquilo que vai ajudar Davi na experiência de vencer os seus medos, de lidar com os seus temores, de superar aquilo que possa lhe trazer insegurança. A pergunta que eu preciso fazer com você neste momento: de que Davi tinha medo? O que estava amedrontando o nosso salmista? Em primeiro lugar, queridos irmãos, ele tinha medo do obscuro, daquilo que ele não conhecia, daquilo que era inesperado. Perceba que no Salmo ele começa declarando e exaltando o Senhor, dizendo: o Senhor é a minha luz. Imagine Davi numa situação em que estivesse acuado, sem saber o que estava enfrentando, qual o tamanho da ameaça e da dificuldade que estava rondando a sua vida, qual o tamanho do perigo que ele teria que enfrentar. E o medo de Davi neste momento é o medo de quem enfrenta o desconhecido, de quem enfrenta aquilo que é incerto, sem saber de fato com o que está lidando. Eu tenho certeza que está falando a pessoas que certamente estão vivendo dias de incertezas, estão como que tateando, caminhando no escuro, tocando, buscando uma saída, uma porta, uma luz no fim do túnel, como a expressão popular normalmente diz. E eu quero dizer para você que a adoração nos ajuda a lidar com o medo das incertezas desta vida. Comece a cantar ao Senhor, abra os seus lábios em adoração a Deus, e aquilo que aparentemente é tão obscuro, aquilo que está tão difícil de encontrar uma saída, você vai descobrir como salmista de que Deus é a nossa luz. Mas também Davi tinha medo de ser vencido, de ser superado, de ver as suas fortalezas sendo derrubadas. Davi tinha muito medo de se ver vulnerável, fragilizado e exposto a determinadas situações. O texto vai dizer: no Senhor nós encontramos refúgio, Ele é o meu forte refúgio. A figura que Davi evoca neste momento é como se Deus fosse o seu lugar de proteção. É como se Deus fosse o seu lugar que pudesse dar a ele a segurança que ele precisava para se manter livre, para não ser vencido pelas situações e pelas circunstâncias que estavam circundando e estavam rodeando Davi. Também tenho a certeza de estar falando a jovens e adolescentes
que tem medo de errar, que tem medo de ser vencido pelas tentações, pelas dificuldades que a vida tem nos ofertado. Tenho certeza de estar falando a jovens que não querem se verem vulneráveis ou, por que não dizer, superados e vencidos diante de determinadas circunstâncias. Sabe qual é o meu conselho para você? Abra os seus lábios, comece a adorar ao Senhor, rasgue a sua alma diante de Deus, porque Deus para você será como para o salmista, a sua torre forte, o seu lugar seguro. Mas Davi também tinha medo do futuro. Perceba que todos os versos que Davi vai usar, todas as expressões que ele vai dizer em relação aos seus medos estão no futuro. Ele vai dizer, de quem terei temor? Ou ainda, quem ou de que eu terei medo? Davi está olhando e vivendo uma situação que ele não sabe bem o que está enfrentando. Ele não sabe o tamanho do problema que está rodeando a sua vida. Ele está adorando a Deus porque Deus, de alguma maneira, vai iluminar os seus passos, vai lhe dar sabedoria, no sentido que ele possa lidar com aquela situação. Ele está, de certa forma, temendo não suportar e não aguentar as investidas do inimigo, ver as suas muralhas emocionais serem destruídas. E ele começa a cantar ao Senhor, mas ele também tem medo do que o futuro lhe reserva, do que estava preparado para ele no futuro, e por isso eu não vou ter medo. Davi está olhando para frente. Davi está olhando para as dificuldades que ainda haverão de vir, não só aquelas que ele está enfrentando, mas aquelas que estarão ainda descortinadas diante dos seus olhos. Eu tenho certeza também de estar falando a jovens, a moços e moças que temem quanto ao seu futuro, não sabem bem como vão se manter, em que vão trabalhar, não sabem bem aquilo que o futuro lhe reserva, mas eu preciso que você saiba. A adoração a Deus é uma experiência tão profunda, tão gratificante, que ela nos ajuda a nos dar com toda a insegurança, com toda a incerteza que o dia de amanhã nos reserva. É a adoração a Deus que vai nos fazer enfrentar um dia de cada vez, sem a preocupação quanto ao dia de amanhã, que massacre o nosso dia de hoje e nos faça derrotados diante dos desafios que temos diante de nós. Meu convite a você nesse dia, cante ao Senhor, adore a Deus, abra os seus lábios e exalte o nome do Senhor, de tal maneira que Ele te ajude a lidar com os seus medos. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.